Olá, o apóstolo Paulo, escrevendo 2 Coríntios 4,4, ele diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Esse texto é oportuno e relevante para os nossos dias. Por quê? Porque a palavra de Deus deixa uma linha nítida entre o reino de Deus e este mundo. Nós precisamos escolher. Não podemos amar ambos. Não podemos amar o reino de Deus e o reino desse mundo. Porque o reino desse mundo jaz no maligno. E aqueles que são conduzidos pelo maligno já sabem que o propósito do maligno é roubar, matar e destruir. Mas o propósito do reino de Deus é trazer vida e vida em abundância. Então nós precisamos tomar uma atitude de escolher em qual reino nós pretendemos estabelecer a nossa vida. Se no reino de Deus, do nosso Criador, do nosso Redentor, ou se no reino das trevas. Olha, cada reino tem as suas características, cada reino tem as suas marcas de identificação. Por exemplo, o reino das trevas, o reino desse mundo, ele manifesta incredulidade. Ou seja, ele não acredita em nada, ele só acredita naquilo que ele toca, naquilo que ele vê, naquilo que ele experimenta. Ou seja, é uma pessoa vivendo pelos instintos. Ou seja, ele é um animal racional, mas um animal que é escravizado por seus instintos. Incredulidade. Você não vai querer ter a companhia de pessoas incrédulas, de pessoas que vivem de fantasias, de pessoas que vivem somente no aqui e agora da sua existência, experimentando de tudo e só crendo naquilo que os seus olhos veem, naquilo que entra no seu raciocínio, muito escasso, e naquilo que elas podem manipular. Tem uma outra característica dos moradores, dos habitantes do reino deste mundo, é a impenitência. Essas pessoas têm prazer no pecado, vivem do pecado. E nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, que vivemos no reino de Deus, nós nos entristecemos com o pecado. Quando nós pecamos, o Espírito de Deus que habita dentro de nós faz com que nós venhamos ficar entristecido, angustiado por aquilo que nós fizemos e que, de certa maneira, maculou a nossa intimidade com o nosso Deus. Aqueles que vivem no reino desse mundo têm filosofias ímpias. E nós estamos vendo a impiedade assolando todas as nações, não é? Com essa questão de gêneros. Vivem como se esse mundo fosse existir para sempre. Eles não olham para aquilo que é nos revelado acerca dos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eles vivem desfrutando o máximo das filosofias desse mundo, que são filosofias secularizadas, filosofias do tirar proveito, o máximo de proveito, do hedonismo, o prazer em todas as coisas. A quarta marca de identificação com as coisas desse mundo são as formalidades e as vaidades do ser humano. Vivem como se este mundo não tivesse o seu fim determinado pelo Criador. Vivem como se fossem viver aqui para sempre. E nós sabemos que, desde o nosso nascimento, nós caminhamos para a morte e a esperança que nós temos
é de ter um corpo incorruptível e imortal para viver numa outra etapa, numa outra realidade que ainda não foi, os nossos olhos não alcançaram, nem os nossos ouvidos, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas as pessoas que vivem neste mundo, que jaz no maligno, as formalidades é a vaidade, é o orgulho, é a prepotência, é a soberba, é a violência. Nós precisamos tomar a decisão em qual área nós precisamos viver. Se é no reino de Deus e estabelecer a justiça dele no aqui e agora da nossa existência, ou se estaremos vivendo sobre o controle desse mundo e daquele que mantém o controle desse mundo, que é o príncipe das trevas, o Deus desse século, que cegou o entendimento dos homens perdidos e pecadores. Graças a Deus que Jesus diz que Ele é a luz, e a luz ilumina nas trevas, e a luz nos tira das trevas e nos conduz para esse lugar maravilhoso que é o reino de Deus. E nós procuramos então, como cidadãos da terra, mas com os nossos olhos fitos nos céus, nós procuramos dar um bom testemunho, testificando a respeito do reino de Deus que está dentro de nós. O reino de Deus está no seu coração, está na sua alma, está no seu espírito. E quando você tem o reino de Deus no seu coração, na sua alma, você coloca de lado as coisas desse mundo e procura evidenciar aqueles princípios, valores e verdade que se manifesta no reino de Deus. Meus amados, a palavra de Deus diz que nós precisamos tomar uma decisão. E a melhor decisão que nós podemos tomar é esta. Jesus Cristo nos diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Para você passar para o reino de Deus, é preciso um genuíno arrependimento de tudo que você fez de errado aqui nesta vida. E através desse genuíno arrependimento, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo para que uma nova vida venha brotar do seu interior para o exterior. Ou seja, Deus vai tirar esse coração de pedra e vai colocar um coração de carne, um coração sensível às coisas de Deus. Como o pensamento de uma pessoa que nasceu de novo, o pensamento de uma pessoa que é peregrino neste mundo, mas está atrelado ao reino de Deus, faz uma diferença tremenda. Principalmente nesses dias de pandemia, nesses dias de coronavírus. Aqueles que estão no reino de Deus, debaixo da proteção do Criador, não temem a morte, porque ele sabe que tem um lugar preparado na eternidade para ele. E as coisas desse mundo que às vezes nos faltam, não fazem falta alguma. Por quê? Porque a presença do meigo nazareno, do bom pastor, nos comunica que ele nos basta em todos os sentidos. Então, meus amados, qual é o reino que você pertence? O reino da luz ou o reino das trevas? O reino da carne ou o reino do espírito? O reino da violência ou o reino que fica preso a este mundo e às coisas que esse mundo nos oferece? É um prisioneiro de Satanás e vive uma vida desgraçada, miserável, porque o inimigo só traz isso para os seus seguidores. Mas aqueles que vivem no reino de Deus têm uma paz que excede o nosso entendimento e têm a certeza absoluta de que o bom pastor nos conduz, nos orienta através do Espírito Santo de Deus
a vivermos uma vida de santidade, em total comunhão com o nosso Criador e Redentor. Que Deus nos abençoe. Faça uma escolha. O reino de Deus ou o reino do inimigo, do adversário? O reino deste mundo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.